Olá, meu nome é Cássia e estamos hoje aqui em mais um Refletindo. Se você ainda não conhece essa sequência de vídeos, acesse aqui a nossa playlist e dá uma olhadinha. Bom, o tema passado falou sobre as nossas atitudes, se nós estamos refletindo quem realmente nós deveríamos ser. E hoje nós vamos continuar com a mesma ideia, só que em outro aspecto. A pergunta que eu tenho para nós hoje é: qual o seu posicionamento quanto ao pecado? É uma pergunta meio óbvia para alguns ou até meio tendenciosa para outros, mas que é uma pergunta que tem impacto direto na nossa vida e no nosso cotidiano como cristãos. Bom, eu quero começar com uma frase que remete a um versículo. A frase é: o mesmo Deus que condena o pecado é o Deus que ordenou a solução para o pecado. Vamos entender a magnitude que tem isso nas nossas vidas? Vamos ler em Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, Deus condena, Deus abomina, Deus não se agrada, Deus não faz parte com o pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O mesmo Deus que condena o pecado é o Deus que ordenou a solução para os nossos pecados. Sem nós merecermos, Deus enviou o seu único Filho para ser o nosso Salvador. Basta que nós creiamos nele. Basta que nós deixemos essa vida de pecado. E é isso que eu quero trazer para você pensar hoje. O que tem sido o pecado nas nossas vidas? Romanos 3:23 diz: pois todos, sem exceção alguma, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas ele continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Na Bíblia nós não veremos um versículo que fale dos nossos pecados, mas que não traga a esperança e a solução para eles. Jesus Cristo é a nossa solução, só que não é simplesmente Jesus morrer na cruz e pronto, nós estamos salvos. Não. Nós precisamos nos arrependermos de todo o coração e aceitarmos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Mas você pode falar para mim: já aceitei. Pronto, sou crente. Não. Porque quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida tem que mudar e as coisas têm que se tornar novas. 1 João é um livro que fala muito sobre a temática do pecado. No capítulo 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Pesado, não? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Quando nós conhecemos a história, realmente o diabo vem pecando desde o princípio. Aí ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Você não pratica o pecado? Pelo menos você tenta não praticar o pecado, você evita o pecado, você rejeita o pecado? Aí continua: porque a semente de Deus permanece nele, a semente de Deus tem que estar no nosso coração. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E no capítulo 1 de 1 João ainda, verso 8 e 9, diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Aí você pode pensar: poxa, mas se eu não posso pecar e afirmar que eu não estou sem pecado, nós estamos mentindo? Como assim? Nós não estamos isentos de não pecar. Mas nós temos que viver uma vida santificada, uma vida frutífera, uma vida que não se agrada do pecado. Por quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha só, o que uma vida que se abstém do pecado, se abstém das paixões carnais, das coisas que muitas vezes parecem sim ser agradáveis para nós, nos traz uma recompensa muito maior. Nos traz a recompensa da vida eterna. Muitas vezes nós queremos trocar toda a eternidade por 5 minutos de prazer. Talvez por uma vida inteira de prazer. Mas nós esquecemos o que espera por nós. Mas o que eu quero trazer também para a nossa reflexão hoje é: eu estou tentando justificar os pecados dos outros? Eu estou me agradando ao ver os outros praticando coisas que desagradam a Deus? Ou eu estou tomando a minha posição de crente que adora a Deus e estou vendo o pecado e não tenho realmente me agradado dele? Não que eu estou julgando o outro, apontando para o outro os erros dele, mas eu tenho que com as minhas atitudes apontar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muita gente nem acredita mais no pecado.
John MacArthur, em seu livro Sociedade Sem Pecado, diz: o evangelho não tem que se modernizar por causa do pecado. O evangelho sem apelo ao pecado é falso. Não tire o grande peso que o pecado tem na nossa vida. Saiba o inimigo que você está combatendo, porque o pecado é algo maligno, é algo do diabo. Se revista do Senhor, se revista do evangelho, busque a Ele, porque assim nós estaremos agradando a Deus. Como é bom quando nós lemos o versículo que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas para isso nós temos que renunciar ao pecado. Você pode pensar, quem é você para falar sobre o pecado? Eu também sou uma pecadora. Só que o que nos diferencia do mundo é o arrependimento e a busca por agradar a Deus. É isso que eu quero que você pense hoje. O pecado realmente está tomando essa magnitude que tem? Porque o pecado é muito sério. Não vamos aplaudir o pecado nas séries que nós muitas vezes assistimos. Não vamos torcer para que o pecado venha se consumar na vida dos outros, nem na nossa vida. Coloquemos o pecado no lugar que ele tem que estar. E vamos adorar a Deus e saber que Deus se agrada de nós. Porque o pecado foi o que afastou nós de Deus. O pecado é o que fez o mundo estar assim como está hoje. Reflita nisso. E mais uma vez eu agradeço por você estar assistindo. Obrigada.